Graça e paz, amados e queridos irmãos. Espero encontrá-los debaixo da graça e do amor de Deus, quando estamos dando continuidade ao culto desta noite, quando, obviamente, o Senhor estará falando conosco, não só com os irmãos, mas comigo também, né? E de pronto vamos ler a palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 6 e 7 da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Oremos juntos. Bendito Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Ó Senhor, te adoramos por tudo que tu tens concedido aos teus filhos e filhas, ó Senhor, durante este dia e a noite de hoje. Pai, continua abençoando a tua casa, aos teus filhos e filhas. Senhor, a tua palavra foi lida, Deus, que não fale eu de mim mesmo, mas que o teu Espírito Santo use a minha boca e a minha mente e a minha inteligência para falar aos nossos amados e queridos irmãos. Cuide de nós, sê conosco nesta hora, nos direcionando e nos capacitando, Senhor, para falar das tuas grandes e maravilhosas bênçãos. Assim te oramos e te pedimos tudo no santo nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Amados e queridos irmãos, né, mais uma vez estamos aqui para dividir com os irmãos a palavra de Deus, né? E assim darmos continuidade aos trabalhos da casa do Senhor, mesmo que não estando na casa, né, no espaço físico, né, na casa de Deus, mas mesmo aqui nós vamos continuar dando aquilo que é fazendo, dizendo melhor, fazendo o serviço para o Senhor, mesmo estando distante, nós continuaremos a laborar na casa de Deus. O texto que acabamos de ler fala um pouco do ministério de Paulo, né, e a sua fidelidade para com esse ministério, né? E Paulo ele vai dar mostrar através desse, eu li apenas os 2 versículos, mas Paulo vai mostrar através desses 2 versículos aquilo que é uma vida que agrada a Deus, algo que tem aquilo que é a pujança de agradar ao Senhor, né? E não aquilo que era agradar a si mesmo. Paulo vai falar de uma vida que agrada a Deus, né? Muitas são as figuras que encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, né? Que são usadas para ilustrar e exemplificar atitude e comportamento na vida cristã. Encontramos a figura da videira e dos ramos, do sal e da luz, do joio e do trigo, do edifício e da lavoura, né? E também encontramos a figura do vaso de barro. Lembram? O vaso de barro, né? Aquele vaso, né? Que às vezes o camarada tem lá um vaso de barro que acha que não tem importância nenhuma, né? Mas o vaso de barro, à época de Cristo, ele tinha uma grande importância. Às vezes você acha que não vale nada, né? Um vaso. Às vezes eu costumo chamar alguns irmãos, né? Ei, vaso, como é que vai? Pai do Senhor, vaso. Como é que tá, vaso? E às vezes o cara fica assim, vaso? O pastor veio me tramar de outro nome, mais coisa. Vaso? Mas vaso, você que não sabia, o vaso tem uma grande importância no reino de Cristo aqui na terra, né? E eu quero só, rapidamente, nos tempos de Jesus, o vaso era usado, olha para quanta coisa o vaso era usado, só rapidamente. O vaso era usado para adornar o templo em Jerusalém, você sabia? O vaso de barro. Não tinha vaso lá, ouro foi depois. O vaso era usado para servir o vinho em Jerusalém, para servir o vinho nas celebrações, para manter a água para a purificação, para depositar ofertas e dízimos dedicados ao Senhor. Você já viu aquele, né, que não adianta se colocar vinho novo
em odres velhos, né? Porque o vinho terminaria por fazer com que o odre se rompesse. A mesma coisa eu quero dizer aqui para os irmãos, de que não seria conveniente se colocar vinho novo em vasos velhos. Eles não suportariam aquilo que é a acidez do vinho. Então, amados, o vaso, né, uma vida que agrada a Deus deve passar por aquilo que é o teste do vaso. O vaso é algo que Deus honrou, mesmo sendo um simples objeto constituído da natureza ali, do barro que se faz, então né, através das mãos, no oleiro ali, ele faz o vaso, então, né, vocês conhecem tudo isso? Mas o que significaria uma vida que agrada a Deus a partir desse entendimento do vaso? O que significaria uma vida que agradaria mesmo, que agrada a Deus, uma vida que poderia agradar ao Senhor? Você pode dizer, pastor, eu agrado a Deus com a minha vida, eu posso não ser um vaso assim como o senhor está falando, mas olha, uma vida que agrada a Deus, uma vida que agrada a Deus, ela rejeita tudo que não honra a Deus. Tudo que não honra a Deus, você deve rejeitar. Você deve rejeitar tudo que não honra a Deus. O que é que não honra a Deus? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Você lembra de Daniel? Daniel capítulo 1, verso 8 e 9. Daniel resolveu, quando ele estava no palácio do rei, ele resolveu não comer das iguarias do rei. Porque aquilo tudo era do rei, era banquete, e Daniel resolveu no seu coração de que não comeria. Beleza, você me dá só das verduras, dos legumes, e eu vou beber e água, mais nada. Eu não vou comer mais nada das iguarias, dos bolos, dos carneiros, de tudo que era iguaria que era dado ao rei. Daniel resolveu não se contaminar, amado. Aí você diz assim, Daniel foi besta, o que tinha ele comer? Aquilo foi a resolução de Daniel, porque aqueles banquetes, eles não honravam ao Senhor, eles não honravam a Deus, era oferecido para o rei e não para o Senhor, o Deus do universo, meu amado. Mas que bestagem. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ora, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Aprenda a dizer não. Viu? Está ouvindo, seu Israel? Israel hoje que está comigo aqui. Glória a Deus. Aprenda a dizer não. Você também, meu amado, aprenda a dizer não. Não é tudo que vem. O que é que tem? O que é isso? Eu só vou comer. Pastor, você já ouviu dizer que aquele negócio que só contamina o homem é aquilo que sai e não o que entra? Né? Então, eu quero que você aprenda a dizer não a algumas coisas que vai entrar no teu corpo, porque muitas vezes, muitas dessas coisas contaminam aquilo que é o teu corpo. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o teu corpo é morada, templo do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós contaminamos os nossos corpos com aquilo que entra no nosso corpo. Aprenda a dizer não, querendo ou não. Aprenda a dizer não, porque muitas vezes deixamos de honrar ao Senhor por conta daquilo que contamina, por conta daquilo que não é aceitável, por conta daquilo que não é honra, por conta daquilo que não vai de modo algum honrar ao Senhor. Contamina sim. Então, meu amado, minha amada irmã, aprenda a dizer não. Tem muita gente aí que sabe, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero, não é assim? Paulo diz que todas as coisas são o quê? Lá em Coríntios 6:12, Paulo diz que todas as coisas são o quê? Lícitas. Mas nem todas convêm ao homem de Deus, à mulher de Deus, ao varão de Deus, à varoa de Deus. Não convém, meu amado.
Uma vida que agrada a Deus tem que aprender a dizer não em determinados momentos, em determinadas coisas. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que aprender a dizer não, tem que aprender a disciplinar-se e, obviamente, curvar-se diante daquilo que é a vontade de Deus. Não é a vontade do pastor, não, viu? É a vontade de Deus, meu amado, minha amada irmã. Eu posso fazer qualquer coisa, pastor, da minha vida. Claro, você pode. Quem disse que você não pode? Mas no dia que você resolveu levantar as mãos diante do altar, diante de um ministro de Deus, e dizer que aceitava Jesus, já não pode mais. Ou você é crente ou não é. Não tem esse negócio de, hoje eu posso ser crente, amanhã será que não pode? Não, não pode não. Ou você é crente ou não é. Ou você é uma coisa ou não é. Não adianta querer ser crente pela metade, sabe? Viver pela metade, enfim, essas coisas todas. Acorda para a vida, vai ver o varão de Deus. Uma vida que agrada a Deus remove tudo que a contamina. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 e 4 diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a ela e que sejam santos, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Horácio, se o vaso não está limpo, azeda tudo que nele ponhas. Aí você pega uma vasilha na sua casa, né? E leite geralmente é um bicho meio assim, geralmente ele é todo suspeito. Experimenta pegar um litro de leite que você trouxe da roça, de qualquer lugar, vai botar para ele para ferver. Se a vasilha não tiver limpinha, purificada, ele vai geralmente cortar. O leite não vai prestar. O vaso é a mesma coisa. O vaso tem a mesma predisposição. Se a vasilha em que você for fervê-lo, se ela não estiver limpa, o leite vai cortar. Às vezes nós não removemos das nossas vidas muita coisa que nos contamina. E por tabela, contamina o evangelho, contamina a vida de outras pessoas. E isso geralmente acontece, amados, quando nós testemunhamos. Às vezes o nosso testemunho, ao invés de ser positivo, ele é negativo. E ele termina por contaminar as pessoas, por debochar do evangelho, por fazer com que as pessoas simplesmente diga, tá vendo aquele crente, aquele é crente nada, rapaz, lá, tá vendo a vida dele como é que é, isso que é crente, mas na realidade, eu vi ali, tava no boteco ali na ponta da esquina, tava lá batendo papo, tomando uma cervejinha, não sei o que, lá batendo papo com os caras, tudo errado, né? E lamentável isso. Segunda Coríntios 6 diz assim: por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso, pelo nosso amor verdadeiro. Olha aqui, que versículo que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Sabe, quando nos contaminamos, nós não temos mais isso. Por meio da nossa pureza e conhecimento, nós não temos mais paciência, delicadeza. E como vamos mostrar para as pessoas que somos servos de Deus? Se eu vivo, a vida é minha, eu faço o que eu quero, é do jeito que eu quero. O que Deus quer de nós é isso, que sejamos completamente dedicados a Ele. E que sejamos santos. A Bíblia diz que nós devemos buscar a santidade o tempo todo o tempo. Mas como que se nós não temos essas atitudes aqui, como que nós vamos buscar? De que jeito, de que forma, como vamos fazer? Se não temos isso, amados, lamentavelmente, nós não podemos dizer que somos servos de Deus, não é verdade? Não temos. Precisamos buscar determinadas coisas em nossas vidas, porque uma vida que agrada a Deus tem que ser referência. Olha, pastor, eu sou pecador. Eu também sou.
Mas nem por isso nós vamos deixar de buscar aquilo que é ser uma vida de referência a Deus. Ah, pastor, eu tive uma discussão com um irmão ali, que o irmão me devia um dinheiro, tive uma discussão com meu filho, com minha filha, com meu irmão de sangue, com a minha esposa. Mas nem por isso, preste atenção que eu estou dizendo para você, mas nem por isso você vai deixar de buscar aquilo que é a santidade. Você pode brigar com seu filho, com quem quer que seja, mas nem por isso você vai deixar de buscar a santidade do Senhor. Qual é o seu alvo, meu amado, meu irmão, minha irmã? Qual é o seu alvo, criança, jovem, adolescente? O seu alvo chama-se Jesus Cristo e você deve andar olhando só para o alvo que é Jesus. Crente que ainda não tem e que precisa ter, deve buscar Jesus o tempo todo, a todo tempo, a toda hora, buscar e olhar aonde é que está o Senhor. Remova tudo que contamina a sua vida. Porque se você não remover, não tem como você obedecer e buscar a santidade. E mais ainda, se um vaso não está limpo, ele azeda tudo que, se eu colocar nele, vai ser azedado. Vai azedar, vai perder. E, obviamente, como que nós vamos ser, como que seremos servos de Deus? Se, infelizmente, não há em nós pureza, conhecimento, delicadeza, paciência, como que seremos servos de Deus? Temos que remover tudo isso. Pastor, mas é muito difícil o que o senhor está dizendo. Olha, eu tenho tentado, sabe, meus filhos, eu tenho tentado conviver com meu esposo, com meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, seja com o que for, com os meus irmãos do meu lar, pastor, mas tem sido muito difícil. Mas aí é que está a clarividez daquilo que é a vivência, através daquilo que é o ser cristocêntrico. É quando você consegue vencer essas barreiras, meu amado. E não quando você acha que ser crente, aí vai, não, pastor, eu vou virar crente amanhã, né? Eu posso aceitar Jesus e amanhã a vida vai ser uma beleza, né, pastor? Não. Quem foi que lhe falou isso? Não vai ser, não. Aí é que você será testado. Aí é que Deus quer ver se você vai remover tudo que contamina a tua vida. Aí é que Jesus vai ver até onde vai a tua fé nele. Aí é que Jesus vai querer saber até que ponto você realmente ama ele para ser chamado servo de Deus. Entendeu? Não é fácil assim não, meu amado. Mas não é mesmo. Não é fácil. Não é porque você levantou a mão diante do altar e de um ministro de Deus que agora você já é a melhor pessoa do mundo, que você vai ter tudo nas mãos. Não, foi assim que Jesus viveu aqui não. Jesus viveu 3 anos de ministério aqui na terra. E eu lhe garanto uma coisa, é a parte que a gente conhece. Os outros 30 anos a gente não conhece. Mas, quer dizer, a gente conhece do primeiro ano de nascimento até os 12. E depois, então Jesus não aparece mais na história e só vai aparecer mais, novamente, vai intervir na vida humana quando ele completa 30 anos e os 3 anos que ele vive de ministério. Não foi facilidade, não. As pessoas a todo tempo queriam matar Jesus, os escribas, os fariseus, né, os homens da lei, aquele que queria isso. Mas a todo tempo Jesus passou por dificuldades. E você, viu, crente, que acha que vai ser crente, e pronto, agora eu terei tudo facilmente na vida, né, pastor? Vou ser rico, abençoado, pronto, eu já tenho tudo. Não vai não, não é não. Não quero desencorajar você não, mas não é não. Agora que é a hora que vem a hora do teste. Aceitar é fácil demais. Levantou a mão, glória a Deus, eu aceito. Ah, bom, hein? Aí que beleza. Agora que você vai precisar mostrar para Deus aquilo que é realmente a sua forma de agradar ao Senhor. Amém? Remova tudo que contamina a tua vida em nome de Jesus. Uma vida que agrada a Deus precisa rejeitar tudo que não honra a Deus e precisa remover tudo que contamina a sua vida, meu amado. Terceiro, uma vida que agrada a Deus reconhece a majestade de Deus. Não tem nada maior que Deus. Nem reino, nem potestade, nada aqui na terra é maior que Deus. Nada debaixo dos céus é maior que Deus. Isaías capítulo 6, versos 5 e 7 diz assim: Então
Eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Eterno, o Todo-Poderoso. Ai! Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca e com a brasa e disse: agora esta brasa tocou os teus lábios. As tuas culpas estão tiradas, os teus pecados estão perdoados. Aleluias, glória a Deus. Não há santificação sem confissão, meu amado. Olha só, Isaías é o que nós chamamos, Isaías teve uma teofania, que é uma visão direta de Deus. Isaías contemplou o trono aberto de Deus nos céus e viu a Deus. Isaías, quem era o profeta, né? Isaías então reconheceu de imediato, de pronto: meu Deus, quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu contemplei a face do Senhor. E quem sou eu? Um pecador. E muita gente se impõe aí, inclusive pastores, viu? Que se acham quase que daqui uns dias vai existir aí vice-deus, viu? Tem muito cuidado, viu? E se acham que eles são os maiorais. E que eles se colocam como se fossem quase que Deus na terra. Misericórdia. E aí, mas Isaías, o profeta Isaías, um dos mais proeminentes profetas do Antigo Testamento, ele de pronto reconheceu que ele era um pecador, nada mais do que isso. E disse: ah, meu Deus, quem sou eu? Eu vi o reino de Deus. Eu vi a Deus assentado no seu sublime trono. Mas de pronto e de imediato, então, o anjo, o serafim, não foi um anjo, o serafim, tocou os seus lábios com uma brasa, uma tenaz. E aí então, disse: tu estás perdoado de todos os teus pecados. Então, amado, eu quero dizer para você, você pode correr atrás de busca da santificação. Mas, obviamente, não existe santificação sem confissão. Quanto tempo faz que você dobrou os teus joelhos do lado da tua cama, onde quer que seja, do lado da tua cama, do lado dentro do teu lar, em qualquer que seja o lugar, e você já confessou, tem confessado firmemente e honestamente a Deus os teus pecados? Aonde é? Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes você tem se dobrado diante de Deus e buscado ao Senhor e confessado ao Senhor os teus pecados e pedido a Deus que te perdoe? Ah, mas Isaías fez isso, viu? Isaías não esperou uma semana, um mês, um ano para confessar, não. Isaías fez prontamente quando ele teve a visão. Mas muitos de nós não temos essa percepção de vida, né, amados? Uma vida que agrada a Deus tem que buscar santificação. E para buscar santificação, tem que confessar todos os seus erros, todos os seus pecados diante de Deus. E buscar a Deus e firmemente, honestamente, confessar os seus pecados ao Senhor. Amém? Sabe, às vezes, falta às pessoas... Isso eu estou falando de crente, viu? Não estou falando de ímpio, não, porque não tem nada a ver. Mas crente tem que buscar isso. Quer santificação, quer encontrar a Deus, quer viver com Deus, quer estar com Deus, quer favores de Deus, quer benefícios de Deus, mas não tem a coragem e a determinação de buscar ao Senhor, de confessar ao Senhor aquilo que são seus pecados. Isaías, por ser profeta, era santo, é? Não, quem foi que ele disse isso aí? Quem disse isso? Qualquer outro aí que muitas religiões profanam como santo. Agora existe quase 2 santos por dia no mundo. Misericórdia, é todo santo. Santo o quê, rapaz? Comedor de feijão, como eu, como qualquer outro. Isaías, o mais proeminente profeta do Antigo Testamento, o homem que tinha conhecimento que ele tinha, não conseguiu segurar aquilo que era o momento de dizer que ele...
porque viu a Deus, ele não suportou ver aquilo que era santidade e disse: ai meu Deus, eu tive uma teofania, eu vi o trono de Deus, eu vi Deus assentado no seu trono. E de pronto, de imediato, ele pediu, ele disse que não aguentaria. E então o anjo veio e tocou os seus lábios com a brasa do altar e disse: estás perdoado os seus pecados, e estão todos perdoados. Às vezes nós não temos essa coragem. Será que temos a coragem de Davi? Como está lá no Salmo 26? Sim. Davi teve a coragem de pedir o exame de Deus. Você que está do outro lado me ouvindo, me vendo nesta noite, você teria a coragem de pedir o exame de Deus? O exame de Deus é minucioso. Você pode ir nos médicos pedir exame de tomografia, ultrassonografia, exame de sangue. E o exame de Deus? Você teria coragem de pedir? O exame de Deus é minucioso. E não passa nada que Deus não consiga detectar. Nada. Nada. Absolutamente nada. Você pode até achar que eu estou sendo um pouquinho duro. Não, amado. Uma vida que agrada a Deus tem que pedir o exame de Deus. Uma vida que agrada a Deus tem que reconhecer a majestade de Deus. Homem aqui na terra? Que nada. É tudo comedor de feijão que nem eu e você. Reinos, presidentes, não sei o quê, reis, rainhas. Esse povo aí é tudo nada diante de Deus. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Porque na hora que Deus quiser, reinos deixam de existir, presidentes, reinos, enfim, tudo. Não passam de nada. Mas Deus é majestade sobre qualquer outro poder na terra. Amém, amados? Concluindo, uma maravilhosa descoberta. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é certo. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Aleluias. Oh, louvado seja Deus. Se confessarmos, não é ficar com ele lá não é ficar guardando lá, que Deus não está vendo, não precisa fazer nada não. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é certo. Ele perdoará os nossos pecados e limpará toda a maldade do nosso coração. Aleluias. Uma vida que agrada a Deus precisa confessar os seus pecados ao Senhor. Uma vida que agrada a Deus precisa se debruçar sobre aquilo que são os pecados que muitas vezes estão guardados como se fossem relíquias nos nossos corações, como se fossem lembranças de um tempo que passou. Eu não perdoo aquela pessoa porque ele me fez muito mal. Crente, presta atenção, a essência do cristianismo está no perdoar pecados e amar o próximo. É isso que diz o apóstolo, é isso que é o apóstolo Paulo e é isso que diz Jesus Cristo. Se não conseguimos perdoar ninguém, então nós estamos ferrados mesmo. Não adianta nem ir para a igreja, porque não conseguimos perdoar ninguém. Se a essência do cristianismo é isso, então é melhor deixarmos fora esse negócio todo e deixarmos ir para a roça plantar batata, banana, coisa. Porque a essência nós não conseguimos viver a essência do cristianismo, vamos viver então o quê? Meu Deus, uma vida que agrada a Deus precisa e deve rejeitar tudo que não honra a Deus, deve remover tudo que contamina, que nos contamina, nós devemos rejeitar, nós devemos remover. E por último, uma vida que agrada a Deus reconhece a majestade de Deus, assim como reconheceu o profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Que o Senhor possa assim nos abençoar e que nós possamos viver uma vida realmente que agrade a Deus. Amém.